passageiro, mas eles dão o melhor deles. E nós, a igreja de Jesus Cristo, infelizmente, muitos de nós somos muito pouco mole com a igreja, com a obra de Deus, com os projetos de Deus. Muitos de nós que aqui estamos, irmãos, tínhamos tudo para dar errado. Jesus nos salvou. A maior bênção da vida de um homem é a salvação. Mas a grande verdade é que Satanás quer que nós pensemos que só a salvação basta. Que nós vivemos uma vida aniquilada, uma vida pacata, uma vida parada, uma vida mesquinha, pobre, uma vida sem história. Eu sei que nós nascemos em um bairro, em comunidade. Os pais de muitos aqui eram bêbados. Os pais de muitos aqui não tiveram condições de dar estudo. Outros tinham, mas você de repente não valorizou. Eu sei te dizer, irmão, que muitos de nós aqui temos uma história. Eu tenho uma história. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para ser mais um. Mas quando eu aceitei Jesus, eu acreditei na minha salvação. Mas eu também comecei a ter um sonho dentro da obra de Deus. Eu comecei a ter visões dentro da obra de Deus. E o que te faz ficar de pé na presença de Deus são os seus sonhos e a sua visão. Porque o que te dá força, o que te dá ousadia, o que te dá ânimo de buscar a cada dia é você ter um alvo. É você ter um ideal. A sua vida não pode ser como a vida de um animal, me perdoe a comparação. Porque o animal, ele nasce, cresce, tem filhotes e depois morre. Nós não somos animais, nós somos filhos do Deus vivo. Nós nascemos, crescemos, temos filhos, fazemos história e depois morremos. Infelizmente, irmãos, existe uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que 100% da humanidade, 95% são frustrados, inclusive dentro da igreja. 95% da humanidade são frustrados, só 5% consegue concretizar e realizar os seus projetos, os seus sonhos, os seus ideais. E eu quero dizer um negócio aqui para vocês, né? Eu não precisava de muitos, eu precisava de aqueles que realmente acreditassem. Eu quero fazer parte desses 5%. E eu quero fazer parte desses 5% que vai fazer história. Botar sangue no olho, acreditar, investir, ser obstinado, ser obcecado por aquilo que Deus nos deu. A Bíblia fala claramente para nós meditarmos de dia e de noite na palavra. A Bíblia diz: não ajuntei tesouro na terra, mas no céu. Com as coisas materiais, principalmente pelas coisas carnais. Quando das jovens, esse dia eu ouvi uma reportagem de uma jovem que tinha ato sexual 7 vezes a 8 vezes no baile funk só em um dia. Se entregaram 100%. Não sabiam quem eram os pais da criança. Alguns a AIDS contaminou muitos jovens com AIDS. Porque os jovens, quando estão no mundo, eles se entregam 100%. No terreiro de Macumba, as pessoas fazem o tal do Congó. Não me lembro muito bem o nome que se dá, mas eles raspam a cabeça e fica 24 horas bebendo sangue de animal, e raspam a cabeça e cortam o seu corpo, tudo com o propósito ideal de receber mais demônios. E a igreja, e nós, né? A grande prova é que já é 8h40 e hoje era para ser o culto que a igreja vai estar mais lotada. Mas como a igreja nossa ainda não tem a visão de águia, eu digo a maior parte da igreja, porque nós temos aqui hoje 20% da igreja.
80% da igreja querem viver o evangelho raso, medíocre, vazio, sem história. A maior parte deles não consegue ficar muitos anos na igreja, porque o desânimo bate e eles voltam para as drogas e voltam para a vida lá atrás. Por quê? Porque aqui dentro eles não têm ideais. E essa é a prova de cadeiras vazias no nosso trabalho. No culto que é de crescimento, no culto que é de desenvolvimento. Eu quero te dizer, irmão, que eu vou viver a minha vida inteira motivando líderes, e que Deus levante um, levante dois, levante três, mas eu vou viver a minha vida inteira motivando pessoas a acreditar naquilo que Deus tem para a sua vida. E o que Deus tem para a tua vida é coisa grande. Deus não tem para a Igreja Batista Renovada ficar aqui só no bairro do Parque Prazeres, como agora nós alcançamos. Muitas pessoas falam: pastor Rodrigo é doido, pastor Rodrigo é doido, botou lá, botou cá. Eu não sou doido, eu sou um homem de visão. E quem tem visão, ele arrisca. Quem tem visão, ele acredita. Nossos pastores ainda não têm experiência, vai pegar experiência no pasto, no rebanho. Nós não temos faculdade teológica aqui para dar diploma de pastor ninguém. Nós temos aqui, sabe o que? É motivar você a acreditar no seu chamado. Eu fiz uma entrevista agora do Fernandinho Beiramar, um dos maiores traficantes da história do Brasil. Está 15 anos preso. Roberto Cabrini perguntou a ele como que ele chegou a ser o traficante mais famoso, mais poderoso do Brasil. Ele disse que tudo que ele vai fazer, ele faz com excelência. Eu fiquei envergonhado vendo aquela reportagem. Ele disse: tudo, Cabrini, ainda que seja errado, mas tudo que eu faço com excelência. Se for para mim fazer pela metade, eu nem faço. Uma vergonha para nós que somos filhos de Deus, que temos a palavra da verdade, e vemos filho do diabo, um filho de Satanás, fazendo as coisas com excelência. Mas nós, a igreja, temos um pensamento de galinha. O que é um pensamento de galinha? Vê curto, pensa pequeno, voa abaixo. E quando nós vamos ver, nós vamos perceber, a idade já passou, o tempo já passou, a velhice chegou, e a Bíblia diz: trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. A noite é a doença, a noite é a idade, a noite é o cansaço físico, a noite é uma cama, é uma cadeira de roda, a noite é os olhos que não conseguem enxergar mais. Nós não vamos ficar jovens por muito tempo. Quando nós se aproximarmos de 50, 60, 70 anos, e olha lá se chegar, nós vamos ver que tudo que nós fizemos era pura vaidade. Salomão escreveu: vaidade, tudo debaixo do sol é vaidade. Trabalhamos em serviços que não gostamos, vivemos uma vida que não gostamos, somos empregados em um lugar que não gostamos, ou seja, vivemos uma vida fadada, estressada, vazia. E o nosso melhor lugar é a igreja. Aí quando nós entramos na igreja, nós sentimos a presença e a alegria, mas lá fora o seu mundinho está te esperando de novo. Lá fora a vidinha está te esperando de novo. Eu quero, em nome de Jesus, declarar nessa noite que a partir desse momento o Senhor vai levantar águias. Aqueles que já são águias, o Senhor vai te orientar a voar mais longe. Se você não tem ideal, projetos, se você não tem sonhos, se você não tem atitudes, e se você não colocar em ação, você vai ser simplesmente mais um que pisou nessa terra. O seu nome nunca será lembrado. Se demora nem mesmo na sua família, muito menos no seu bairro, muito menos na cidade de Campos. Precisamos deixar um legado, precisamos viver. Pastor, nós somos do Parque Prazeres, glória a Jesus por isso. Jesus nasceu em Belém, a menor cidade de todas.
Nasceu em Belém, mas morreu em Jerusalém. Diga assim: Jesus nasceu em Belém, mas morreu em Jerusalém. Ele morreu em Jerusalém, ressuscitou em Jerusalém. Tudo na nossa vida é no diminutivo. Nós percebemos a nossa liderança de célula, 1 ano e 5 meses, indo para 2 anos com célula na igreja discipulada, e a gente vê o quanto a igreja é fraca ainda nisso, quanto a igreja ainda é fraca na célula, quanto é fraca no discipulado. As pessoas já não se importam, alguns não se importam mais com o discipulado. As pessoas não pesquisam, não estudam, não vão na internet, não são obcecados, não querem aprender. A maior parte de nós vivemos como pior, só indo pela cabeça dos outros. Não pesquisamos, não buscamos, não queremos potencializar. Nós não estamos aqui para competir uns com os outros. Mas eu vou ser muito sincero: se eu fosse um líder de célula, com 2 anos eu queria estar pelo menos com 5 células, mesmo que eu dirigisse 3, 4. Teve células aqui que fechou, que eu que tive que reabrir. Teve célula aqui que hoje existe porque eu abri. Aí você fala assim: pastor, por que você está querendo dizer isso? Eu quero te confrontar que você poderia dar muito melhor de si, mas não dá. Nós temos 3, 4 líderes dentro de uma célula, e ela não multiplica, não cresce. A sua vida financeira é uma vida rasa. A maior parte dos jovens tem desejo de faculdade, isso, aquilo, mas tem preguiça de estudar, tem preguiça de ir para o colégio, tem preguiça de ir para a aula, tem preguiça, as notas deles e memórias são as piores. Os sonhos deles são simplesmente ilusões. São só ilusões. Porque o sonhador, ele dá o melhor de si. Ele dá o melhor de si. Ele dá tudo que ele tem. Tem muita gente vivendo de ilusão mágica, campanha da prosperidade, campanha disso. Irmão, se você é pedreiro, a prosperidade que vai vir na sua vida é a obra, não faltar obra para você. Se você é um servente, o que vai vir, a bênção de Deus na sua vida é que não vai faltar serviço de servente para você. Mas se você quer galgar coisas maiores, alguns têm que ir para o lado da faculdade, advocacia, engenharia, medicina, outros para o lado da empresária, trabalhar por conta própria. E se você tem chamada de viver para a obra, viver para o ministério, isso vai chegar um tempo quando chegou para mim. Vamos lá. Repete comigo: 1, 2, 3. Tá fraco? 1, 2, 3. Essa imagem aí é uma imagem que me chama muita atenção. Volta lá, filho. Águia, Jesus, leão. A águia, a rainha dos ares. O leão, o rei da selva. Jesus, o rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse animal aqui, um animal, mas se demora é inteligente demais de muitos de nós. Predadora. Esse animal aqui, visão longa. Esse animal aqui voa alto. O outro ali demarca lugar, demarca território. E quando ele vê outro leão, ele mata o leão e toda a sua família e toma todo o território. O outro, ele não é o mais forte da selva. O mais forte da selva, poderíamos falar de um elefante. Falarmos que ele sim poderia ser o rei da selva, por ser o mais forte, mas não é. Poderíamos falar da girafa, o maior animal da selva, mas não é. É ele, é o leão. Sabe por quê? O leão ele é focado. Quando o leão olha para o elefante, quando o elefante olha para o leão, ele fala assim: estou ferrado, virei almoço. Mas quando o leão olha para o elefante, ele diz assim: estou feito, carne para a semana toda. É a visão, você está entendendo? É a visão. A águia vê longe, o leão vem focado.
A águia olha lá longe. O leão ele foca. O leão, quando ele olha um animal maior do que ele, mais forte do que ele não fica, meu Deus, é maior do que eu, meu Deus, é mais forte do que eu, meu Deus do céu, vai me arrebentar, meu Deus, vai me destruir. Quando o leão ele olha para os animais, ele lambe os beiços e diz carne. E quando os animais olham para ele, ele pensa assim, estou ferrado. E assim é a nossa vida no evangelho profissional, espiritual. Muitos de nós, a nossa vida espiritual é raquítica, vazia, pequena. Muitos de nós, a nossa vida espiritual, ela é rasa. Ela não cresce ano e ano, e passa ano e não cresce. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que o mesmo anjo que chamou o nosso profeta, se não me falha a memória, Ezequiel, ele mediu as águas e disse, vem para o mais profundo, vem para o mais profundo. Eu quero declarar que esse anjo vai se aparecer para você e vai dizer, vem mais para profundo, vem mais para profundo, sai do raso, sai da terra, sai da areia. Aleluia. Pastor Benihim é conhecido hoje na atualidade como pastor detentor, vamos dizer assim, não sei a palavra certa, mas eu quero usar a palavra detentor, ou considerado mundialmente como um homem que tem mais unção, o pastor que tem mais unção no mundo. Não é ele que se intitula isso. O pastor Benihim, ele faz cruzadas, que quem quiser ver os DVD, os vídeos dele, você vai ver. Um homem respeitadíssimo. Eu li um livro dele, 2 livros dele, A Unção e Bom Dia Espírito Santo. Na unção ele diz o seguinte, que o desejo dele é se aprofundar mais ainda no Espírito, porque ele diz que quanto mais ele se aprofunda, menos ele conhece Deus. Quando ele acha que chegou ao limite de espiritual tão forte de comunhão com Deus, e o Senhor, ele diz, eu quero mais. Esse homem foi num congresso, num campo de futebol, lá nos Estados Unidos, que antes dele entrar no ginásio, as pessoas já sabiam que ele estava chegando, porque as pessoas começaram caindo nas arquibancadas de tanta unção e glória e poder. Ele disse que um dia ele foi sair na rua e a mãe dele olhou para ele e caiu arrebatada. E todo mundo ele andando na rua, as pessoas não aguentavam olhar para ele e caíram arrebatados. E esse homem ele ainda diz o seguinte, eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Nós estamos alegres pelo nível que nós estamos, está bom. Mas o bom inimigo do ótimo, repita comigo, o bom inimigo do ótimo. Diga assim, um líder sem visão, ele pode ser tudo, menos líder. Porque o líder, diga, porque o líder, ele vê as coisas antes dela acontecer. Você está entendendo? O líder vê antes de acontecer. Irmãos, eu vou ser bem sincero com vocês aqui. Às vezes eu estou em casa e eu vejo a igreja Sara Nossa Terra, aquele igrejão, aquele monte de almas. E eu fico me vendo ali apacentando uma igreja assim, lotada de vidas. Eu já estou vendo a nossa igreja tomando praça, mas não com 100, 20, 30 pessoas, 1.500, 200, com 2.000 pessoas nas praças, impactando bairros. A gente tendo que fechar estádio para fazer eventos. Qualquer pastor na minha posição hoje, qualquer não, pastor com visão de galinha, na minha posição estaria satisfeito. 2 congregações, uma igreja sede, bem, porque muitos aí é o sonho deles. Tem pessoas que têm ministérios de 40 anos, de 50 anos, e não chegaram
ao nosso nível que nós temos por 2 anos e meio. Pastor, por que isso? Diga assim: visão. Vamos falar sobre visão. Vai. Pega papel, caneta. Visão é a fonte e a esperança da vida. Vamos lá? Eu quero que todos leiam. 1, 2, 3. Visão é a fonte e a esperança da vida. O maior vontade à humanidade não foi o dom da vista, mas o dom da visão. A vista é a função dos olhos, mas a visão é a função do coração. Os olhos enxergam, são comuns, mas olhos que têm visão são raros. Nada grandioso ou nomável na terra foi realizado sem visão. Nenhuma invenção ou feito ocorreu sem o poder inspirador dessa fonte misteriosa chamada visão. Nada aconteceu na terra sem visão. Tudo que aconteceu foi quando um homem teve visão. As invenções não saíram do acaso, saíram de homens visionários que estavam além do seu tempo. Pula, filho. Civilizações surgiram e se desenvolveram por intermédio da força motriz de um líder visionário. A tela da história é pintada com evidência da força da visão criativa e desafiadora, da tradição, realizações e avanços sociais, econômicos, arquitetônicos, médicos, científicos e políticos devem sua concepção e seu nascimento ao poder da visão. Qualquer civilização que é apanhada numa anomalia do passado, sufocando pelas tradições de experiências passadas e enterrada no túmulo das histórias de sucessos passados, está fadado a morrer. A visão o liberta das limitações daquilo que os olhos podem ver e permite experimentar a liberdade daquilo que o coração pode sentir, e a visão que torna o invisível do visível e o desconhecido possível. Ouça isso. As igrejas que ficaram nas tradições, nós aprendemos assim, nós crescemos assim, e vamos morrer assim, estão vazias, pobres. Quando o Brasil chegou à visão de célula, as igrejas tradicionais combateram. Quando chegou o batismo do Espírito Santo no Brasil, as igrejas combateram o batismo do Espírito Santo. Quando chegou no Brasil a visão celular, as igrejas tradicionais combateram a visão celular. Quando chegou a visão do encontro com Deus, as igrejas combateram o encontro com Deus. Quando também chegou o discipulado, eles dizem que fazem discipulado, mas a gente sabe que a maior parte não fazem. Agora, eles dizem que nós somos pais, no sentido zombando, né? Zombando da visão de paternidade espiritual. E você vai olhar, essas igrejas estão vazias, monótonas, 5 pessoas no culto. Tem célula nossa aqui que são maiores do que 2, 3 igrejas juntas, porque ficaram nas suas tradições, ficaram naquilo que aprenderam com os antigos e experiências passadas. A palavra é a mesma, mas a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Ele diz isso, que faço novas todas as coisas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você percebe que eu, 14 anos, em uma igreja tradicionalista demais, os hinos, os cultos, quando eu era pastor lá, eu não podia sair daquele círculo, porque eu poderia perder o meu posto de líder da igreja. Na reunião de obreiro era citado o seguinte:
tínhamos que começar o culto, uma oração religiosa de 5 segundos. E depois dessa oração religiosa, 3 hinos da harpa. Depois dos 3 hinos da harpa, conjunto A, B, C, das jovens, crianças e tal. Depois a leitura devocional. Depois da leitura devocional, né, que vinha antes um pouquinho dos conjuntos, aí vinha o momento da oferta. E depois do momento da oferta era a palavra, e eles diziam que tinha que acabar o culto 9 horas da noite, ponto. E teve um obreiro que ousou. Um obreiro, na época, ele apagou as luzes, e ele saiu do púlpito, do altar, e se assentou no meio aí da galera para adorar a Deus, e não começava mais culto com os hinos da harpa. Isso, chegando na direção, ele foi arrancado da igreja. Arrancado. E essa igreja é uma igreja tradicionalista ali no bairro, que eu não vou falar o nome, que se você passar ali, o nosso culto de hoje tem pelo menos 3 vezes mais pessoas do que eles. Pessoas de igreja de 47 anos, 50 anos, com 30, 40 membros. Por quê? Porque ficaram no passado, porque não cresceram, porque não evoluíram, porque são pessoas orgulhosas, que não querem submeter, que o Deus deu uma visão a um homem como deu ao pastor Edeúbio, e eu me submeti a aprender com Edeúbio, que nunca vi na minha vida, só pela internet, mas eu me submeti à visão desse homem. A visão da NDA Deus deu ao pastor Edeúbio, e nós somos beneficiados com a visão desse homem. O encontro com Deus foi uma visão que Deus deu a um pastor lá na Colômbia, que chegou no Brasil através do René Terra Nova, e depois o Edeúbio pegou e colocou mais coisas. Aí chegou na mão do pastor Fidelis aqui em Campos, que colocou muito mais coisas. Aí chega a Igreja Batista e pega e acrescentamos ainda algumas coisas. Isso mostra que a nossa igreja é uma igreja humilde e uma igreja que está querendo entrar em visão de crescimento. Quando nós assumimos uma visão aqui, perdemos lá na igreja do meio, na igreja pequena ainda, perdemos muitas pessoas que não queriam a visão. Eles querem chegar no culto, sentar aí no banquinho, e querem receber a bênção e ir embora, e ter a vidinha medíocre, a vidinha de um crente medíocre, a vidinha de alguém que vai na igreja e vai para casa, de casa para a igreja, de igreja para casa, e não tem experiência com Deus, não ganham alma, não tem experiência com o Espírito Santo, não tem dons espirituais, não ganha vida, não transforma a vida, não gera vida, não transmite Cristo para outras pessoas. Isso é religião. E existe um demônio que atua nessa área para oprimir essas pessoas, para que a igreja fique em um fracasso e fique, não cresça. Mas eu quero glorificar o nome do Senhor, que é só o começo, que essa igreja aqui, irmão, vai ser igual bola de neve. Sabe o que é bola de neve? Ela vai descendo do monte, e o diabo tentou parar